Olá, começa agora mais um Unesp em Debate. E hoje a gente vai revisitar a história da autonomia das universidades estaduais paulistas, que agora em 2019 completa 30 anos. Recebemos em nosso estúdio o professor Paulo Landim, que foi reitor da Unesp na época da expedição do decreto. Professor, muito obrigada por sua presença aqui na TV Unesp. Bem, eu que agradeço essa oportunidade, depois de tantos anos, voltar a falar sobre essa questão da autonomia. Em 1988 foi aprovada a Constituição Federal, que ficou conhecida como Constituição Cidadã. A Carta Magna diz que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. E ainda obedecem ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para garantir às universidades estaduais paulistas esse direito à autonomia, no ano seguinte, em 1989, o então governador do estado de São Paulo, Orestes Quércia, promulgou um decreto que concedia autonomia financeira à Unesp, à USP e à Unicamp. Como já dissemos, o professor era o reitor na época da publicação desse decreto. Professor, explica para a gente então como se deu esse processo. Houve uma pressão das estaduais paulistas para que o governo expedisse esse decreto, concedendo autonomia financeira? Bem, eu gostaria de iniciar, eu quero iniciar, não gosto muito do condicional. Eu quero iniciar explicando o seguinte: essa questão da autonomia é inerente à própria ideia de universidade. Quando surgiu a universidade, na Idade Média, em Bolonha, Paris, Oxford, Cambridge e assim por diante, que surgiram, evidentemente, da sombra da Igreja Católica, e era o Papa que dava uma bula e então se criava uma universidade, era necessária autonomia. Então, a ideia de autonomia é inerente, não se concebe universidade se ela não tiver autonomia. Muito bem. Durante esses 900 e tal anos que a gente vem vindo, essa questão da autonomia se mantém. Inclusive, chegando aqui ao Brasil, essa Constituição Cidadã, tão rica em detalhes, teve que também realmente se preocupar com a questão da autonomia universitária e, num dos seus artigos, colocou exatamente essa questão. Muito bem. Isso numa maneira geral. No estado de São Paulo, a coisa foi um pouco diferente. Ela surgiu por meio de um decreto do governador. E é interessante nós notarmos o seguinte, que durante a evolução da história da Universidade Paulista, ou seja, criada a USP, depois criada a Unicamp e, ao mesmo tempo, criada a Unesp, a preocupação com a autonomia era muito mais no sentido de que ela pudesse exercer o seu papel e não havia uma grande preocupação, por incrível que pareça, com a questão das verbas. O que acontecia é que cada reitor recorria ao governador, então, aos órgãos competentes. O que havia, isto sim, nós temos que entender a situação em que nós estamos, pré-89. Nós tínhamos acabado de sair de um regime militar, de uma ditadura, e a universidade, por exemplo, a Universidade de São Paulo sofreu muito com a cassação de professores. Então, havia realmente uma grande preocupação com a autonomia da universidade. Isso valia também para a Unicamp e valia também para a Unesp. A Unesp, que tinha sido o produto de uma reunião de diversas unidades, e originalmente essas unidades, elas tinham, vamos dizer, uma certa autonomia, porque elas se dirigiam diretamente ao governador, então, aquele que tinha criado as universidades. Quando essas unidades foram agrupadas numa determinada estrutura, evidentemente que elas perderam a autonomia. Então veja que seja uma universidade paulista ou outra universidade paulista ou outra, cada um tinha suas preocupações com relação à autonomia, mas eram diferentes. Era autonomia no sentido de se manter, de ter, vamos dizer, a sua expressão. Acontece que, em um determinado momento,
E eu me lembro muito bem disso. Eu tinha tomado posse em janeiro de 89, quando foi logo um mês ou 2 meses depois, o governador Quércia chama os 3 reitores, que era o Goldenberg da USP, o Paulo Renato da Unicamp e eu pela Unesp, e nos comunica o seguinte, que ele tinha resolvido, consultado evidentemente a sua assessoria, que ele iria conceder autonomia financeira às universidades. O diferencial, a grande diferença era essa autonomia financeira, ou seja, nós teríamos uma verba e essa verba deveria então ser gerida por cada uma das universidades. E o texto do decreto, inclusive, deixa claro que se trata dessa autonomia financeira, não é, professor? E é muito interessante a gente constatar o seguinte, que é um decreto muito simples. É simples, é claro, não há nenhuma exigência, nenhuma recomendação, não existe absolutamente nada. Simplesmente foi-nos comunicado que tinha ocorrido um estudo das verbas que tinham sido destinadas a cada uma das universidades nos últimos 3 anos, tirado uma média, verificado, vamos dizer, avaliando as avaliações possíveis e tal, e cada universidade tinha recebido uma determinada, então, um determinado percentual do ICMS. E foi assim que nos foi comunicado. Partiu única e diretamente do governo, não houve uma pressão contra... O que não significa, inclusive, que assessores do governo não fossem contra. Eu me lembro do Goldman, me lembro do Mazzucchelli, que era um professor da Unicamp, que era o secretário do planejamento, que eram contra essa atitude do governo de simplesmente fornecer, vamos dizer, para a universidade essa possibilidade de gerir. Então não foi um movimento organizado pelas chamadas associações docentes, uma batalha dos reitores, não, foi simplesmente um ato do governador dizendo, os senhores têm autonomia. Discute-se, mas por que o governador iria fazer isso, né? Quer dizer, é um estadista, teve essa concepção que é muito interessante e única no Brasil, não existe outra. Existem algumas ideias, vamos chamar assim, teoria da conspiração, que no ano anterior houve realmente uma grande greve do funcionalismo público por melhores salários e tal, e evidentemente que essa greve foi liderada por professores universitários, e isso teria então aborrecido o governador, e isso sim, ele chegou a dizer para nós reitores, olha, os senhores têm autonomia, eu não posso mandar nenhum dos senhores embora, não posso, porque os senhores têm mandato. Um secretário meu, secretário de Estado, eu posso fazer. Então é melhor que os senhores tenham autonomia e os senhores se virem com os seus professores. É possível, mas também nós temos que lembrar o seguinte, esse mesmo governador, a FAPESP, que é a nossa instituição de amparo à pesquisa, ela tinha 0,5% do ICMS. E aí é lei. Ela já tinha garantia. Foi no governo dele que passou para 1%. Então são coisas que a gente não sabe direito como. O que aconteceu é o seguinte, é que foi feito dessa maneira, com prejuízo para a Unesp. Por que com prejuízo para a Unesp? Porque no ano anterior, nós tínhamos acabado de encampar Bauru. O maior campus, inclusive. Era o maior campus em número de alunos de graduação, era praticamente uma Unicamp. E houve a encampação. Foi muito discutido, e houve, então, uma promessa do governador Quércia de que no ano seguinte haveria, então, a compensação das verbas. Nós temos que entender qual é a situação que existia naquela época. A USP era uma universidade já consolidada, a Unicamp vinha surgindo dentro de um novo modelo de universidade, mais dinâmica, mais ao estilo de universidade norte-americana, e a Unesp vinha de uma crise para reunir aqueles institutos isolados, não tinha, vamos dizer, as mesmas condições acadêmicas que tem hoje, então naquela ocasião tinha isso, tinha acabado de encampar Bauru, ou seja, nós estávamos numa situação muito delicada.
E foi dessa maneira que a autonomia foi concedida, e aí nós passamos, durante o meu reitorado, os 4 anos lutando para modificar o percentual destinados à universidade, já que havia uma promessa de que com a encampação de Bauru haveria essa mudança. E foi fruto de muita batalha. Foi muita batalha porque a comunidade entendeu que era necessário, não era apenas, vamos dizer, da cabeça da direção da universidade, do reitor, que aquilo era necessário. E houve um entendimento esse que foi transmitido para o poder legislativo. Nós conseguimos, e nesse sentido eu tive muito apoio do vice-reitor, o professor Arthur, no sentido de convencermos os deputados a que eles aprovassem, vamos dizer, no orçamento do Estado, um aumento da verba que era destinada às universidades e que, evidentemente, o governador aceitasse. Nessa ocasião já era o governador Fleury. E o governador Fleury aceitou e nós tivemos, então, um aumento. Então, em síntese, foi um decreto que existe até hoje, é muito delicado, muito claro, mas é um decreto. Não é uma lei. Não é uma lei, como é a lei da FAPESP. Essa questão, professor, dessa mobilização da Unesp, que aí sim foi uma pressão, uma mobilização para que se aumentasse o percentual fixado para a Unesp, ela se valeu muito dessa característica, dessa penetração da universidade por todo o interior do Estado, com vários deputados representando esse interior do Estado. Exatamente. Essa força política deu tom também para a expansão da universidade, inclusive. A encampação de Bauru veio desse tipo de pressão. A incorporação de Bauru é uma outra história que precisa ser muito bem entendida e como foi muito discutida no seio da universidade, porque havia um anseio de Bauru, que era mantido pelo poder municipal, de se transformar numa universidade. Havia um compromisso do governador de transformar essa universidade municipal numa universidade estadual. Seria a 4ª universidade, a Universidade Estadual de Bauru. O então reitor, o professor Nagli, do qual eu era o vice-reitor, foi chamado novamente, isso em 88, ao Palácio, e dito a ele, olha, eu tenho um compromisso com Bauru e devemos criar uma instituição estadual universitária em Bauru. O que o senhor acha? No pensamento do professor Nagli, ele tinha uma única saída. Se era a melhor ou não era, mas era a única. E a única saída era incorporar Bauru. Por quê? Nós tínhamos como, vamos dizer, amigos, competidores, co-irmãs, 2 das maiores universidades brasileiras, a USP e a Unicamp. Em se criando Bauru, ela seria a universidade do governador. Então, seriam 3 universidades. Nós não tínhamos essa força que temos hoje em dia, essa competência que temos hoje em dia. E o que aconteceu? A decisão foi essa. Nós encampamos Bauru, Bauru fica dentro, vamos dizer, do nosso quadro de atuação e nós vamos procurar gerenciar essa situação. Vamos ter simplesmente umas ideias de geopolítica universitária, vamos chamar assim. A universidade não queria muito isso, Bauru também não queria muito isso, mas de qualquer maneira acabou acontecendo. Acabou acontecendo, a universidade cresceu, graças a isso. Na mesma ocasião, nós incorporamos o IFT, que é uma grande instituição de qualidade internacional, e uma unidade que tinha lá em Presidente Prudente, que é ligada à educação física. Então, era uma época em que a universidade queria crescer, precisava crescer, né? E, então, foi isso que acabou acontecendo. E essa expansão? Essa expansão acabou sendo, vamos dizer, os gastos com a expansão acabou sendo coberto durante essa discussão que tivemos. Esse processo, professor, que foi capitaneado pela Unesp e que gerou o aumento do repasse anos à frente, a gente pode considerar que foi um mérito da Unesp. Porque depois houve uma redistribuição entre todas desse aumento. Isso eu posso dizer com toda certeza, foi o mérito da Unesp. Quer dizer, nós batalhamos, nem a Unicamp, nem a USP
participaram do processo. Quer dizer, participaram do processo de convencimento. É claro que na medida em que o governador aprovou, bom, aí surgiram as intenções de que aquilo não podia ser decidido pelos deputados, que aquilo tinha que ser decidido dentro do CRUESP. E o governador realmente, depois que aprovou aquele aumento, declarou o seguinte: muito bem, então essa distribuição agora tem que ser decidida dentro do CRUESP. O que é o CRUESP? 3 reitores. Um reitor da Unesp, um reitor da USP e um reitor da Unicamp. Isso é o CRUESP. É 2 contra 1. O senhor teve de negociar lá foi dentro. Talvez um dos momentos, ou talvez o momento mais difícil da minha vida, foi exatamente essa reunião para discutirmos. Até porque eu entendia que, principalmente a USP, nem tanto a Unicamp, mas principalmente a USP também tinha os seus problemas de verbas e tal. Então, o que acabou acontecendo é que chegou-se a uma solução que não era, vamos dizer, a que mais interessava para a Unesp, mas que foi obrigada a acontecer. O Conselho Universitário da Unesp, evidentemente, não gostou da solução. Eu tive uma reunião muito complicada, foi a reunião mais complicada da minha vida lá, mas de qualquer maneira acabou sendo aprovado daquela maneira. E no ano seguinte, nós tivemos no ano seguinte não, no reitorado seguinte, em que o Arthur já era o novo reitor e que houve novamente um aumento de percentual, também foi feita uma redistribuição em que cada uma das universidades ganhou um pouquinho a mais e depois permaneceu como nós temos nos dias até hoje. 9,57% do ICMS. E é isso que vem tendo. A partir desse momento, ou seja, nós então podemos dizer que nós já tínhamos plenamente, porque até então, isso durante o meu mandato, eu não posso afirmar com toda segurança que nós tínhamos autonomia universitária. Porque nós tínhamos autonomia universitária, mas não tínhamos verba suficiente para manter essa autonomia universitária. Então, muitas vezes, realmente aconteceu. Essa questão do não pagamento do 13º, o primeiro autor não foi o atual reitor, fui eu. Teve um determinado ano em que nós fomos obrigados a pagar em janeiro, no ano seguinte, devido às dificuldades de verba. Algumas vezes eu deixei de atrasar, vamos dizer, a verba que deveria ir para o IANSP ou para o IPESP, exatamente por causa disso. Por quê? Porque havia o CRUESP, o tal reunião entre 3 cavalheiros. Então se decidia, vamos fazer um aumento salarial dos funcionários e dos professores. O que acontecia? A Unesp, mesmo não tendo as mesmas condições financeiras que a USP, mas para manter a isonomia salarial, concediu dizia, mesmo. Tudo bem, nós seguimos. Então foi um período muito difícil, né? E depois que houve o aumento percentual, aí nós passamos realmente a uma situação de autonomia, uma situação mais de autonomia realmente. De fato. Tá certo. Depois do intervalo, voltamos a falar mais sobre os desafios das universidades estaduais paulistas para conquistar e manter essa autonomia. O Unesp em Debate vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Unesp em Debate. Hoje discutimos os 30 anos da autonomia das universidades estaduais paulistas. Recebemos o professor Paulo Landim, que foi reitor da Unesp na época em que a autonomia foi conquistada por meio de um decreto. Professor, passado esse momento inicial, então, de conseguir a verba suficiente para manter a universidade com autonomia, explica para a gente, o senhor que viveu o momento anterior, agora nessa época já não era mais reitor, mas estava dentro da universidade ainda, o que mudou na prática do período anterior à autonomia financeira e o posterior? A universidade se tornou menos burocrática? Bom, a burocracia é uma coisa que parece que é inevitável. Inerente. Na medida que um organismo cresce, os determinados setores têm que se dividir. Então, a burocracia, independentemente de ter autonomia ou não, ela cresce.
Mas o que realmente mudou é o seguinte, com a autonomia, foi possível nós termos planejamento. Planejar carreiras. Então nós tínhamos uma carreira para os docentes, uma carreira para os funcionários. Então, a autonomia significou isso. E, além disso, no caso específico da Unesp, como eu disse um pouco atrás, a competição nossa não era com as universidades federais, era com as duas das maiores e melhores universidades brasileiras. Então, essa era a nossa competição e nós tínhamos que lutar, tanto para conseguir verbas, como, evidentemente, para disputar prestígio universitário. Se não tivéssemos autonomia, é uma questão a se pensar, e eu penso sempre nisso, qual teria sido o destino da Unesp? Evidentemente que o reitor iria ter muito mais trabalho, porque ele não tinha garantido aquele determinado percentual. Cada ano tinha que se lutar por um determinado percentual, mas cada uma das duas universidades também tinha que lutar pelo seu percentual. E elas já estavam mais bem estruturadas. Aquelas que fossem mais bem conceituadas, de mais prestígio, tinham mais chances. Então foi muito, no caso da Unesp, foi extremamente importante nós termos essa autonomia. Nos deu essa condição de desenvolvermos. É claro que nós soubemos aproveitar. Isso tem que ser entendido, porque não bastava ter autonomia, se não houvesse, vamos dizer, uma competência, no caso, isso das três, mas vamos ficar no caso da Unesp, para o seu desenvolvimento. Então eu acho que, com todos os problemas que depois surgiram e tal, e isso sempre tem, a autonomia foi de fundamental importância para o desenvolvimento da Unesp, por causa dessa situação, de uma universidade que estava numa situação naquela época, inclusive, do início da universidade, nós éramos a terceira universidade. Não era uma das universidades do sistema estadual paulista. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a Unesp é considerada uma das três. Cada uma tem as suas importâncias acadêmicas, as suas áreas de destaques, os grandes projetos, como, por exemplo, um recente que é sobre inteligência artificial, que é um conjunto de instituições que tem FAPESP, IBM e umas tantas indústrias. O coordenador é um professor do IFT. Entende? Ou então, quando se discute atualmente regras, maneiras de, afinal, de fazer a avaliação das universidades, as três discutem em conjunto. Então, isso significa que houve um crescimento da universidade. Ela saiu de uma determinada posição e entra no sistema. E o sistema é esse. Então, eu penso que sem esta possibilidade da autonomia universitária, dificilmente nós teríamos conseguido chegar a essa situação, com todos os problemas. No caso da Unesp, como o senhor muito bem pontua, foi decisivo. Mas no caso da USP e da Unicamp também, hoje são as três universidades que estão no grupo das que mais geram pesquisa nesse país, estão entre as melhores no mundo. O desenvolvimento dessas três universidades pode ser acreditado a essa questão da autonomia? Pode por causa do seguinte, nos deu a possibilidade de planejamento, ou seja, você conseguia, por exemplo, estabelecer uma carreira docente, estabelecer que se os professores fizessem o doutorado, a livre docência, o professor titular tinha um determinado salário. Para você contratar jovens docentes que tinham um potencial acadêmico muito grande, o salário que lhe era oferecido em tempo integral era um salário significativo. Então você atraía bons valores. Você atraindo bons valores que estão em torno, vamos dizer, de antigos professores, geralmente são velhos, antigos, né? Não tem outro jeito. Mas enfim, escolas são formadas, áreas são desenvolvidas. Tudo isso era possível porque existia a possibilidade de um planejamento. E isso valeu realmente para as três universidades. Criar novas áreas, novos cursos e assim por diante.
E no caso aqui de São Paulo, a presença da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa, que o senhor também já citou, com um orçamento fixado também pela arrecadação. Também isso tudo, é evidente. Foi fundamental. A FAPESP é muito, e tem que ser assim, ela é muito rígida na concessão, vamos dizer, dos seus auxílios e tudo mais. Então, tudo isso, a autonomia universitária, juntamente com a autonomia da FAPESP, que essa também tem autonomia, fez o desenvolvimento e nós chegamos a essa situação que é única no Brasil. É incrível, mas é única, quer dizer, em que pese a Constituição brasileira, a última, ter dito isso, nada foi feito. Nas federais continua o mesmo chapéu na mão, ou pires na mão, como queira, pedindo então auxílios e tem que se dirigir ao ministro da Educação para ser atendido nessa ou naquele pedido. Então essa posição das três paulistas é muito singular nesse sentido, não é, sim, professor? Sim, Tanto que eu costumo dizer o seguinte, que realmente o sistema paulista é o mais produtivo no Brasil, mas ele tem obrigação. Pelas condições que ele tem que ser realmente o mais produtivo. Ele tem que ter, porque ele tem as suas condições, tem o apoio da FAPESP e assim por diante. Em que pese a crise pela qual passam as paulistas, as federais passam por momentos ainda mais complicados, críticos, justamente por falta dessa autonomia. Esse é um outro problema, quer dizer, é claro que nós passamos. Agora, por que passamos por uma crise? Porque nós temos que lembrar que é em função do ICMS. Então, quando se fala muito das crises das universidades, parece que é o seguinte, o Brasil está ótimo, está tudo muito bem, nós não temos uma das maiores, se não foi a maior crise econômica que nós tivemos no país, e as universidades não vão sofrer nada com isso, sofrem com isso, porque é em função do ICMS, que é o maior imposto que existe. É claro que cada uma dessas três universidades tem lá, vamos dizer, as suas características, a sua contribuição, vamos dizer, particular para fazer com que essa crise tenha tido uma importância maior ou menor. Mas que o modelo geral, vamos dizer, é de crise na economia, e a economia reflete o ICMS que vem para as universidades. Ainda pensando sobre esse aspecto dessa situação singular das paulistas, quando a gente compara com as federais, então, a crise atinge todas as universidades, só que as paulistas ainda têm essa previsão desse orçamento fixado. No caso das federais, por exemplo, nem isso. Elas não têm nem a previsão do orçamento para o ano seguinte. Não tem, você vê. Como se planeja? Universidades tradicionais, Rio de Janeiro ou mais novas, Brasília, todas essas sofrem com a falta, porque quedas abruptas orçamentárias. A universidade é uma instituição muito cara. Ela não é barata. Não é uma coisa barata. Por que no mundo inteiro há uma preocupação com as suas universidades? Vide o caso da China. De repente, a China, que não tinha, vamos dizer, uma grande tradição universitária, nos rankings atuais sempre tem 1, 2, 3, N universidades chinesas. Porque toda nação, para ser desenvolvida, precisa de universidade. Onde se faz pesquisa de ponta no Brasil? É só na universidade. É só na universidade. Então, evidentemente que há sempre um discurso muito bonito sobre a educação, seja na escola de primeiro grau, seja até na universidade, mas a verdade é que é um discurso. As coisas não são realmente dadas a devida atenção. Isso que acaba acontecendo. Mesmo assim, as universidades, voltando aqui ao caso das paulistas, com todos os problemas que têm, elas têm procurado resolver questões. A produção científica das universidades continua muito alta. Até quando a gente não sabe, mas que continua, continua. Professor, essa autonomia, ela é irrestrita? Ela está subordinada ainda a interesses políticos? Quais são os limites dessa autonomia? Bem, nós temos que entender que a autonomia não é independência. Não é independência. Por exemplo, as verbas que vêm para a universidade, elas são
apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas aprecia essas verbas. Vou dar um outro exemplo. Na reestruturação da universidade, das 3 universidades, estabeleceu-se determinados níveis salariais para, principalmente, docentes. Muito bem. O nível máximo, que significa de um professor titular que já tenha, sei lá, 30, 40 anos, vamos dizer, de carreira, fez todos os concursos e tal, tem um certo nível. Acontece que no Estado de São Paulo existe uma lei, e aí é lei, em que diz o seguinte, que o maior salário do funcionário ligado ao legislativo, isso não vale para o judiciário. O judiciário é sempre uma sociedade à parte, um ente à parte. Mas o maior salário do executivo é o salário do governador, como se o governador ganhasse um salário. Na verdade, ele ganha um jeton. Ele ganha 20 qualquer coisa mil reais para morar lá no Palácio dos Bandeirantes. Então, este é o nível que na universidade é o nível teto da universidade. Mesmo que o professor tenha feito todos os seus concursos e os seus quinquênios, ele tem, o salário dele fica congelado até atingir. Eu não sei atualmente quanto que é. Eu sei que o meu salário, todo mês, tem um corte. Já faz uns 3 anos. Então veja que a autonomia não significa liberdade total, em que a universidade pode fazer aquilo que lhe dá na telha. Não, não é assim. Ela tem níveis de obediências, tem que dar satisfação à sociedade e assim por diante. E essa autonomia nesses 30 anos, professor, foi ameaçada de alguma forma por algum governador ou deputados que quiseram mudar a lei em relação a essa autonomia concedida? Olha, eu me lembro de um fato. Quando o Serra assumiu, eu não lembro o ano exatamente, ele assumiu, ele criou uma secretaria do ensino superior. Evidentemente que essa secretaria do ensino superior, e se não me engano, nomeou inclusive o professor Pinotti para ser o secretário, era uma tentativa de dar uma controlada na autonomia universitária. Aí aquilo foi muito rejeitado, muito discutido, e aquilo não foi para frente. Em outras palavras, essa questão da autonomia é uma questão que nunca foi engolida totalmente pelos órgãos de planejamento, os órgãos financeiros, que são muito ciosos, vamos dizer, de como que fornece. É como gerente de banco. O gerente de banco adora que você vá lá e faça um empréstimo. Mas para ele te dar um empréstimo é uma situação diferente. Então, dentro do governo existem setores realmente que ficam. Tanto que essa questão do decreto, fala-se muito, mas é melhor não mexer, porque esse está lá. Não é uma lei, é simplesmente um decreto, mas dizer que é uma coisa assim, que não possa eventualmente, vamos dizer, acabar, não existe. Existe essa possibilidade. Talvez se não tivesse sido expedido esse decreto de maneira até repentina, e se essa discussão fosse posta, essa autonomia nem teria se consolidado, professor? Eu acho que não, eu não sei. Olha, as coisas realmente acontecem no Vamos discutir Brasil. Como vai ser essa autonomia. Não. Talvez. Eu acho. Foi muito bom, isso sim, foi muito bom que o governador Quércia, por uma razão qualquer, que não interessa a gente ficar dizendo, senão fica a teoria da conspiração. Por que ele fez isso? Fez, pronto, acabou. Porque se porventura ele tivesse nomeado uma comissão de reitores, dos órgãos das universidades, para ficar discutindo como é que seria essa autonomia, nós estaríamos até hoje, 30 anos depois, discutindo, porque seria, e quanto que vai para as ciências humanas? E quanto que vai para o hospital? E quanto que vai para a engenharia? E nós não teríamos essa autonomia. Nós não teríamos. Então, felizmente, foi feita uma autonomia de tal maneira que
como se diz, curta e grossa. Pronto. Tá certo. Tá? A seguir, vamos discutir mais sobre essa crise orçamentária pela qual passam as universidades estaduais paulistas e a relação com a autonomia. Voltamos num instante só. Voltamos com o último bloco do Unesp em Debate sobre os 30 anos de autonomia das universidades paulistas. Conversamos com o ex-reitor da Unesp, o professor Paulo Landim. Professor, já começamos a falar um pouquinho sobre essa questão da crise e sindicatos de servidores, de professores, eles falam que se trata de uma crise de financiamento. Essa crise orçamentária que atinge as universidades estaduais paulistas e a Unesp em particular de maneira mais séria, eles falam que se trata de uma crise de financiamento, porque o repasse não acompanhou a expansão da universidade. Qual é a visão do senhor sobre essa questão? Bem, existe um determinado percentual que é dado para as universidades, como já falamos disso várias vezes aqui. O que aconteceu foi o seguinte: num determinado momento, eu não lembro exatamente quando, mas me parece que foi no ano 2000 qualquer coisa, a universidade adotou um sistema de expansão. Novos campos foram criados, mas não apenas novos campos foram criados. Vários cursos dentro das unidades já existentes também foram criados. Foram criados 30 e tal cursos. Muito bem. Mesmo nos cursos já existentes, houve uma pressão de que se aumentasse o número de vagas em cada curso. Então vejam que houve num determinado momento da universidade uma expansão quantitativa. E muito motivada por aquela pressão política sobre a qual falávamos lá no início. Há sempre uma pressão política, ainda mais no caso da Unesp, em que, como se por um lado nós temos os deputados que defendem a Unesp, também tem os deputados que querem, vamos dizer, obter alguns favores e tal. Em que pese a minha experiência pessoal é o seguinte: os deputados são pessoas com uma sensibilidade muito boa, muito grande, ou seja, o deputado chega e diz: olha, eu queria ter mais um curso na cidade X. Você diz: não, não é possível. Ele volta para o seu eleitorado e diz: olha, o reitor falou que não é possível. Ou seja, o reitor tem que estar muito claro que quando, como já aconteceu no passado, se vai pedir, vamos dizer, o auxílio dos deputados, eles têm que entender que o auxílio não é, vamos dizer, específico para aquele deputado, significa para a comunidade como um todo, e eles entendem. Mas o que aconteceu foi que houve, num determinado aumento, eu não sei os detalhes, mas eu sei que aconteceu, um aumento. Quando aconteceu esse aumento não veio acompanhado com o devido respaldo orçamentário. Ou seja, o governo paulista realmente, o estadual, prometeu que iriam verbas, os prefeitos aonde iriam se instalar esses novos campos prometeram verbas, mas, como eu disse há pouco, a universidade é cara. Não é qualquer verba, vamos dizer, que vai resolver, ou pode resolver no primeiro ano. Nos primeiros tempos, quando a economia estava, então, em crescimento, o problema não apareceu tão sério. Mas quando nós entramos na tal crise econômica, crise financeira, aí o problema surge. Então, o que aconteceu foi que essa expansão ocorrida da maneira que ocorreu, não tinha, vamos dizer, um lastro econômico. Ela não estava dentro daquele percentual. Mas não satisfeitos com isso, teve depois uma outra expansão. Uma outra expansão, por exemplo, quando o Hospital das Clínicas de Botucatu, que era mantido com verba da universidade, foi encampado pela Secretaria da Saúde. Mas não foi simplesmente encampado pela Secretaria da Saúde. Na negociação houve que a Unesp deveria criar mais 11 cursos de engenharia. Não se troca 6 por meia dúzia. Foi isso que aconteceu. Mas, além disso, existe um outro problema, que é o seguinte:
o próprio governo, e há um momento sociopolítico total no Brasil, que nós temos que resolver problemas que aconteceram no passado. Ou seja, as pessoas que não têm condições, desde que tenham capacidade intelectual, devem entrar na universidade. A inclusão. A inclusão social. Muito bem. A inclusão social, no caso da Unesp, é a Unesp que paga totalmente. A permanência desses estudantes. Não apenas faz o vestibular, verifica quais são aqueles indivíduos que realmente têm competência para entrar na universidade, mas para evitar a evasão, que é uma coisa frustrante para o indivíduo, elas pagam moradia, bolsa e assim por diante. E essas verbas são das verbas da universidade. Então veja que você vai somando um aumento, a inclusão social dos alunos, o pagamento dos aposentados e, claro, a verba é aquela mesma verba do ICMS, o percentual do ICMS. Então, nesse sentido, fica arranhada a autonomia universitária, porque o atual reitor, independentemente de todo o esforço que ele vem fazendo, não consegue. O exemplo mais concreto é o 13º. Mas o 13º é simplesmente uma pequena amostra do que pode estar acontecendo. O que está acontecendo é que não se está contratando professores em tempo integral, não se contrata a substituição. Então, há realmente um problema muito sério, que a universidade vai ter que resolver. E vai resolver, inclusive, usando dessa autonomia. Ela é instrumento para isso. Ela tem que usar autonomia. Porque o que também temos que entender é que o tempo todo, e isso desde o tal decreto do governador, só se fala autonomia de gestão financeira. Mas não é só isso. A universidade tem que entender que ela tem que ter capacidade, fazer uma autocrítica e entender aonde que ela modifica, aonde que ela corta. Será que os cursos não podem ter mais cursos? Vou dar só um exemplo, cursos à distância, que são mais baratos, são mais... Enfim, tem uma série de ideias, que cursos que realmente podem ser, vamos dizer, diminuídos. Será que determinados campos novos que foram criados, a administração desses campos não pode ficar sob a tutela de um campus vizinho? Porque precisa ter uma estrutura administrativa. Então, deve existir uma série de ideias que têm que ser discutidas, porque senão nós não vamos conseguir manter, vamos dizer, a universidade num patamar que eu chamaria universitário. Tem que haver realmente uma autocrítica da universidade e usar. Ela está nas mãos dela. Ela ver como é que ela consegue resolver essa questão. Porque isso vem se acumulando. As coisas foram acontecendo, aumento... E se a gente olhar os dados, professor, das 3 universidades paulistas, nessas últimas décadas o número de alunos quase triplicou. Exato. O número de docentes cresceu muito pouco e o de servidores até caiu. Isso. Então já foi feito paulatinamente um esforço de tornar essa gestão mais eficiente. Mas diante desse cenário desfavorável é preciso fazer ainda mais. Veja bem, porque... Esse exemplo dos aposentados. O SPPREV serve para quê? O exemplo da inclusão social. Por que a universidade é que tem que, vamos dizer, arcar com isso? Ela pode resolver esse problema, não foi ela que criou esse problema. O problema vem lá da educação básica e, de repente, ela que tem que resolver esse problema, porque a coisa chegou numa situação... Se porventura terminar, como é que ficam esses jovens? Né? Uma frustração danada, né? Incrível. Então, eles conseguiram provar que eles são capazes de entrar na universidade, mas não conseguem se manter. Então, certas coisas têm que ser ditas. Aí, tem que haver uma pressão política? Tem que haver uma pressão política. É aí que entra a tal pressão política. Tem que haver uma coisa. Agora, a comunidade tem que entender isso. Não adianta ficar discutindo o 13º, o 13º. É importante, mas outras coisas estão acontecendo. Nesse ponto, quando o professor fala da necessidade da autocrítica, o corporativismo ainda pesa nesses momentos? Isso pesa. Porque eu vou dar um outro exemplo. Eu acabei de falar
da questão do teto salarial. Por isso que não se discute o teto salarial. Por quê? Porque o teto salarial interessa praticamente a uma certa categoria docente para cima. De um certo nível, vamos dizer, de docentes que estão envolvidos, inclusive, uma série de atividades e tal, mas esse teto atinge, evidentemente, os que estão... Mas não se discute muito a esse respeito. Então, por quê? O corporativismo, que fica exatamente ao nível das associações, elas estão preocupadas, vamos dizer, com o seu nível salarial. Então, o corporativismo atrapalha e muito, porque é sempre uma exigência. E a exigência é sempre assim, como se as verbas fossem infinitas. Nisso, o Koestler talvez tenha sido bem inteligente, dizendo, olha, eu não quero ficar discutindo o salário de professor. Reitor, o senhor discuta com ele lá, a tigrada é sua. Né? Então, agora, a universidade, então, não é a questão simplesmente, não, é o reitor que tem que resolver, ou o conselho universitário. É a comunidade entender que essa autonomia, ela foi, vamos dizer, concedida, foi outorgada, e que se nós não tomarmos as devidas providências, não tomarmos, vamos dizer, desaparece. Quer dizer, deixa de ser uma universidade, passa a ser uma universidade, uma entidade de ensino superior, mas deixa de ser universidade. E nesse momento, professor, que são necessárias medidas duras e, ao mesmo tempo, a universidade está permeada por vários interesses, dos alunos, dos pais dos alunos, da sociedade, da população, da cidade onde elas estão. E aí a universidade tem que repensar o seu próprio papel. Vou priorizar a inclusão de mais estudantes, a pesquisa de ponta, altamente qualificada. Mas que tá, mas se a universidade pressupõe, ou espera-se, que ela seja constituída por pessoas competentes, eles têm que encontrar soluções. Isso que acontece na sociedade é isso mesmo. Por exemplo, eu moro lá em Botucatu. Existem várias críticas em relação ao atual andamento do hospital. Mas a população fala do hospital da Unesp. Não é o hospital da Secretaria da Saúde. Não se nem sabe que é o hospital da Unesp. Então é claro que a sociedade fica, vamos dizer, atenta, criticando. Mas a universidade tem que encontrar, vamos dizer, meios de sair dessa situação. Agora, e entender que tem que ser fazer uma coisa em conjunto. E buscar alternativas de financiamento, professor? Pesquisas aplicadas, parcerias, antes de mais nada, eu sou frontalmente contra o ensino pago. Eu acho que é a obrigação do Estado, a saúde, a educação, então não é essa a questão. Mas existem várias maneiras de, por exemplo, aceitar doações. É possível, tem ex-alunos que estão em situações. Então, é possível, vamos dizer, a fazer a prestação de serviços a entidades e tal. São coisas que, sem que haja necessidade de que o ensino seja pago, é possível fazer com que convênios sejam efetuados, que a universidade possa efetuar, possa permitir, ela já permite, mas ela tem que encontrar caminhos mais ágeis de que haja essa possibilidade de fazer, vamos dizer, serviços para a comunidade. E essa aproximação com o setor privado em busca de financiamentos, na sua visão, professor, ela pode descaracterizar a função social da universidade? Se for bem conduzida, não. O que precisa ser entendido é o seguinte, já existe alguma coisa, o que precisa ser entendido é o seguinte, é claro, basta colocar, vamos dizer, a tal burocracia, as tais regras, né? O que não pode é o seguinte, o professor, existe lá uma fundação, ele presta um serviço, então, nesse sentido, ele tem que um determinado percentual do que é cobrado, aquele já vai diretamente para a universidade, não vai para o bolso dele. Uma parte pode ir para o bolso dele, tudo bem, mas o que muitas vezes acontece
é que dá-se um jeito e tal de que aquilo vá para o professor e não para aquilo que ele e foi a universidade que possibilitou que ele estivesse nesse projeto. É. Então, existem maneiras. Se em outros países, e os Estados Unidos é bem o exemplo clássico da interação entre a universidade e o empresariado, a universidade e a indústria, por que aqui no Brasil isso não se consegue? Entende? Tá certo, professor. E fazendo um balanço, então, desses 30 anos, do quanto essas universidades se desenvolveram, cresceram, eu gostaria de saber se o senhor acredita que a sociedade hoje entende com clareza o papel, a relevância, o impacto social das universidades públicas paulistas, a ponto de defender essas universidades, ou ainda essa comunicação não consegue ser feita de maneira eficiente para a sociedade? Não. Eu acho que a sociedade não entende direito, não. Eu dou um exemplo. Há uns anos atrás, a Folha, em grande estardalhaço, publicou a lista dos marajás da universidade que ganhavam salários exorbitantes e tudo mais. O Estadão até que se comportou direitinho, mas a Folha fez questão. Não publicou dos juízes, não publicou, mas publicou dos professores universitários. Uma maneira de que a gente percebe uma atenção da sociedade é pela maneira como os alunos, vamos dizer, o vestibular da universidade é concorrido. Então essa é uma maneira. Todo ano o número cresce. Mas de um modo geral, falta muito. Aí eu não sei, não gosto dos termos culpa, é uma coisa meio cristã. Se é da universidade que não consegue mostrar exatamente a sua importância, o que faz, ou a sociedade que também está preocupada com os seus próprios problemas e não é capaz de entender, mas que falta alguma coisa, sim, no sentido de haver esse entendimento melhor e entender a importância da universidade. Mas, paradoxalmente, como o senhor pontua, na hora de formar os seus filhos, ela acredita no prestígio, na boa formação da universidade. Exatamente, aí se vão. Então, esse talvez seja um dos desafios, que também volta, quer dizer, você tem que, novamente, a universidade é que tem que fazer esse papel. Tá certo, então, professor. Eu agradeço demais a sua participação e disponibilidade de compartilhar conosco essa história dessa autonomia financeira que foi decisiva para o desenvolvimento da Unesp, como a conhecemos hoje. Parabéns pelo seu trabalho também, viu, professor? Essa trajetória dentro da universidade. Pela oportunidade de dizer alguma das coisas que eu penso. E espero que a gente... Mas eu continuo otimista. Tá certo, temos que ser. Tá bem. O Unesp em Debate fica por aqui. Acompanhe outras discussões sobre a universidade na nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela sua companhia. Até mais.